Graça e paz, amados. A paz no teu coração? Amém? Pode sentar. Vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. O tema, porque temos que dar um tema ao que vamos ministrar, não é? O tema é: escolha o que deve prevalecer na sua vida. O que deve prevalecer na sua vida. Esse tema veio quando eu estava refletindo um pouco sobre a vida de um profeta que, aliás, eu admiro acho que todos os profetas, mas Jeremias, a história dele, desde quando Deus o chamou, me chama muita atenção. Quando Deus chamou Jeremias lá no capítulo 1, logo no início do livro de Jeremias, quando Deus o chama, ele diz para o Senhor: eu, Senhor. Capítulo 1, versículo 3, ele diz: eu, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Mas Deus diz para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te chamei e te dei como profeta às nações. Jeremias reconheceu que não tinha condições, que não tinha maturidade suficiente para ser enviado como profeta às nações. Ele reconheceu a sua fragilidade. Mas Deus já havia escrito a história de Jeremias e já tinha doado a sua vida como profeta às nações. Isso me chama muita atenção. E a forma como Deus resolveu usar Jeremias não foi fácil para nenhum profeta. E hoje a igreja do Senhor Jesus, nos últimos dias, estamos precisando de profetas verdadeiros, como foi Jeremias. Independente do que aconteça, cumpra o seu chamado, exatamente da forma que o Senhor o separou e o ungiu. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25, é o texto bíblico que eu quero começar a falar sobre ele nessa noite. 3, 21. Vocês podem ler? O que está escrito ali? 3, 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O livro de Lamentações, irmãos, foi escrito num momento muito difícil da vida dos habitantes de Judá. Quando Jeremias declara esta palavra, ele estava orando pelo povo de Judá que tinha sido levado cativo. O povo de Judá estava no cativeiro. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. Eles tinham sido levados como escravos. E Jeremias, nesse capítulo 3, ele está conversando com Deus sobre essa situação. Ele fala da sua dor, ele fala da sua tristeza, e ele vem lamentando a situação que estava ocorrendo. Ele sabia que era permissão de Deus. Algo que me chama a atenção é que Jeremias sabia que o que estava acontecendo com o povo de Judá, eles estavam no cativeiro porque Deus havia permitido. Mesmo assim, ele senta-se e começa a falar com Deus sobre a situação desse povo.
Aí, em determinado momento, ele diz, todavia, depois de ele passar todo o histórico de como estava a sua alma, ele declara, todavia, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que Deus quer nos falar nessa noite, quando Ele diz, escolha o que deve prevalecer na sua vida. Jeremias estava num momento difícil, ele estava lamentando a situação do povo de Judá. Mas ele escolheu em quem depositar a sua fé. Ele chamou à existência a palavra de Deus para a sua vida. Quando ele declara, todavia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que Deus quer te falar nessa noite? Você pode lamentar, você pode chorar pelas situações que estão te envolvendo hoje, mas você precisa lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida e trazer à existência o que pode te dar esperança. Esse versículo, irmãos, me fez refletir. Ontem eu estava lendo e me levou a um tempo de reflexão sobre o que tem alimentado a minha mente. O que tem alimentado? Porque nós, seres humanos, irmãos, carregamos lembranças boas e ruins, é ou não é? Mas Deus, nos dias que nós estamos vivendo, onde as situações são difíceis, Ele está desejando ardentemente que possamos parar. Nós podemos contar as situações para Ele, podemos parar e trazer a existência. Você pode, eu posso trazer à existência o que Deus já injetou sobre a sua vida, o que Deus já confiou a você. É isto que te trará esperança. Jeremias tinha um chamado. E o sofrimento desse profeta me chama a atenção também. E eu te digo, onde está a tua fé? Você tem depositado a sua fé no quê? No que é negativo ou no que é positivo de Deus para a tua vida? Todos nós sabemos o que Deus tem falado conosco no particular. Amém? Todos nós podemos ouvir a voz de Deus quando oramos, quando lemos a sua palavra, no nosso momento de comunhão individual com Ele. O que pode encher a tua mente de esperança? Você precisa refletir. E eu comecei a pensar, Deus, o que tem alimentado a minha mente? As coisas, as lembranças ruins não podem ocupar o lugar da tua palavra. Eu conversando com Deus, o pensamento negativo não podem ocupar o lugar da missão que Deus me entregou. Então, Senhor, venha e preencha a minha mente com o que pode me dar esperança. Nessa noite eu declaro que Deus se importa com você. Ainda que as situações são difíceis, há um porquê de tudo o que está acontecendo. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Eu quero citar duas situações na vida de Jeremias que me chamam muito a atenção. No histórico desse profeta, a primeira situação que eu quero mencionar foi quando Jeremias saiu. Ele tinha saído para receber uma herança. Em Jeremias capítulo 37, do versículo 11 ao 16, nos relata essa história. Diz que Jeremias saiu para receber uma herança. E quando ele foi visto por Gerias, capitão da guarda,
ele foi aprisionado. Porque o capitão da guarda chegou para o rei e disse que Jeremias estava fugindo para os caldeus. O capitão da guarda mentiu sobre Jeremias. Um homem que tinha um chamado de Deus como profeta. Chega alguém e conta uma mentira. E Jeremias foi levado. Ele ficou muitos dias encarcerado por causa de uma mentira. Não foram poucos dias, a Bíblia diz que foram muitos dias. O texto diz que foram muitos dias. Nessa noite, ao relatar aqui esse primeiro caso na vida do profeta, eu te pergunto: você já escolheu o que deve prevalecer na sua vida? Jeremias passou um tempo encarcerado por algo que ele não tinha feito. Amém? Outra situação que me chama, a segunda situação que me chama a atenção, foi quando os príncipes ouviram o que Jeremias profetizava. Está em Jeremias 38, versículo do 1 ao 13. Os príncipes ouviram o que Jeremias profetizava, se iraram e lançaram ele na cisterna. Mais um relato de alguém que foi chamado por Deus e foi lançado numa cisterna sem ter culpa alguma. Meu Deus, escolha hoje, meu irmão, o que deve prevalecer na sua vida. E por que eu estou citando essas duas situações que me chamam a atenção? Tem outras situações na vida de Jeremias que nos chamam a atenção. Jeremias foi lançado na cisterna, e se não bastasse ser lançado num lugar fundo e escuro, ele ainda ficou atolado na lama. Até que apareceu Ebed-Meleque para tirar Jeremias da cisterna. Quando Deus nos coloca para escolhermos o que deve prevalecer na nossa vida, eu quero chamar a tua atenção para a unção que já foi ministrada sobre você. Jeremias aqui já tinha sido separado por Deus. Amém? Ele já tinha passado por outras situações. Ele já não era mais um menino imaturo. Ele era um profeta que falava exatamente o que Deus o mandava falar. E aqui eu vejo Jeremias escolhendo permanecer dentro do que Deus havia escrito para a sua vida. Mesmo passando por essas duas situações que eu citei aqui, só citei duas, Jeremias escolheu continuar entrelaçado com Deus e o seu chamado. Ele não abriu mão do seu chamado, porque lhe aconteceu essas situações. Irmãos, Jeremias sofreu muitas injustiças, insultos, ele foi açoitado, passou por prisões, tudo por causa da sua fé em Deus, tudo por causa do seu chamado. Tempos difíceis virão. Não foi fácil para nenhum dos heróis da fé viver o seu chamado. Não será fácil para nós. Não será fácil para você, profeta dos últimos dias. Não será fácil para você, apóstolo. Não será fácil para nenhum de nós. Não será fácil para você, evangelista, para você, levita. Não será fácil. Deus não vai mudar o que Ele escreveu antes de você existir, para agradar o teu coração, para agradar a tua alma. Está doendo o que você está passando? Senta,
e fale com Deus. Mas nós estamos vivendo dias em que precisamos escolher continuar confiando no amor e na fidelidade de Deus. E quando Jeremias foi tirado do poço, ele foi levado diante do rei. E o rei diz assim: Jeremias, o que está acontecendo? Não me esconda nada. Dentro dessas duas passagens aqui, relata, Jeremias, não me esconda nada. E ele diz assim: se eu te contar o que está para acontecer, você jura que não vai me matar? Você jura que não vai tirar a minha vida? E o rei prometeu: não farei nada com você. Eu vou deixar você viver. Porque o rei tinha um coração bom? Não. Porque havia um histórico para ser cumprido através da vida de Jeremias. Amém? Hoje Deus nos convoca a nos posicionarmos como Jeremias, pelo menos como ele, para escolhermos o que irá prevalecer na nossa vida. Serão os momentos de dificuldades que vão estar na tua frente e impedindo você de avançar? O que te impede de fluir na unção que Deus derramou sobre sua vida? São as calúnias? São coisas que falaram que te desagradaram? Em nome de Jesus, você precisa trazer à sua memória o que te dá esperança. Lembra do dia que o Senhor te ungiu? Lembra do dia que o Senhor te chamou pelo nome? Lembra do dia que você decidiu servir ao Senhor? Que nessa noite a tua memória, a tua mente seja conectado em quem Deus é e quem você é por causa dele. Irmão, sabe por que eu não desisto? Porque eu estou aprendendo dia a dia a conectar a minha mente com aquilo que me dá esperança. Quando eu penso, Deus, eu não era nada. Eu não passava de uma criança espiritualmente quando o Senhor me chamou. Eu não entendia nada de oração quando comecei a orar. Eu não entendia nada de intercessão quando o Senhor me ungiu como intercessora. E quando eu começo a colocar na balança o que Deus me confiou, eu me sinto tão indigna. E por causa dele, eu renovo a minha aliança. Eu sempre falo para ele: eu vou continuar, Senhor, por tua causa. E eu acredito que foi isso que Jeremias fez. Ele continuou o seu chamado por causa do Deus que havia confiado a ele uma missão antes dele existir. Irmãos, reflita nessa noite. Jeremias decidiu ter esperança. Tenha esperança naquilo que Deus tem falado a você. Cale-se nessa noite a voz da tua alma. Deus não nos chamou para desistirmos daquilo que Ele nos confiou. Deus não nos chamou para toda hora ficarmos como uma criança, voltando atrás, dentro daquilo que Ele nos chamou a fazer. Deus tem um propósito e nós precisamos, como igreja, ou nosso chamado individual, nesses dias, irmãos, renovar a nossa aliança. O que está te limitando? O que está te colocando no cativeiro? Jeremias foi colocado no cativeiro, foi açoitado, porque ele não tinha feito nada. Eu não vou fazer. Por que, Lúcia, você não vai fazer? Fulano não gosta de mim. Fulano falou não sei o que, não sei o que. Pode falar o que quiser. Eu tenho uma aliança hoje com o Senhor. E nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém me tira de onde Deus me plantou. Só a morte me separa de você aqui, corpo de Deus na terra, e me leva para junto dele
para viver eternamente o adorando nos céus. Só isso me tira. Porque o que vem do reino são preciosidades que Ele derrama sobre nós. Você hoje já não é mais uma criança. Não tem ninguém aqui tão novo de igreja. Deus está te falando. Eu te escolhi. Decida o que você vai fazer da sua vida. Vai se render à minha escolha, ou vai se render à tua alma, à vontade da tua alma. Para de viver como coitado, você é um profeta. Para de viver como vítima. Foi Deus quem te escolheu. O que me alegra em olhar para Jeremias é que a maldade dos homens, a mentira que contaram contra ele, não fizeram com que ele chegasse diante do rei. Quando foi chamado, que o rei perguntou: o que está acontecendo? Me conta tudo, não esconde nada. O rei sabia que estava diante de um profeta. Jeremias podia ter falado para o rei: olha, hoje eu não vou te contar o que Deus me falou, porque eu fui jogado na cisterna. Hoje eu não quero profetizar, porque o capitão da guarda falou uma mentira contra mim. Hoje eu não tenho palavra nenhuma para ti, ó rei. Só que Jeremias tinha uma missão, e Deus já havia falado com ele o que iria acontecer. Para de guardar o que Deus te confiou. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós daremos conta a Ele do que Ele nos entregou. Pare de brincar de ser igreja. Pare de brincar de ser de Deus. Pare de brincar de fazer a tua vontade. É hora de se lançar dentro do que Deus te chamou a fazer. Oh, meu Deus, as adversidades, irmãos, que nós temos vivido, temos experimentado, não devem paralisar a nossa caminhada. Eu fico muito animada quando eu olho para a vida de Jeremias, quando eu olho para Moisés. Moisés diz assim: Senhor, eu sou gago. O desafio estava diante dele, e Moisés diz: o que eu vou fazer, Senhor? Ele falou: usa o que tem na tua mão. Aí vai Gideão. Gideão diz assim: eu sou o menor. E Deus diz: vai na tua força, varão valoroso. Jeremias, eu não passo de uma criança, e Deus o leva a ser um profeta em tempos difíceis. Porque nos tempos difíceis nós queremos nos afastar do que Deus nos entregou para fazer. Por quê, irmãos? O que justifica a tua atitude? O erro desses homens com Jeremias não fez com que ele também viesse a errar. O erro desses homens não justificou Jeremias para que ele dissesse: não vou fazer mais. Ouça, o meu erro não te justifica. Diante de Deus, você dará conta do que Ele te entregou. O erro da liderança, dos apóstolos, sem quem quer que for, não te justifica. Nós estamos vivendo o tempo em que a liderança eclesiástica está sendo exposta. Sem dó, as pessoas têm açoitado os líderes. Só você olhar a internet. Ou se não quiser ir na internet, pode olhar na Ação Santa. Mas eu te digo nessa noite, Deus nos dá uma oportunidade. Escolha o que você quer fazer da sua vida. Escolha. Porque Deus quer que você se levante para usar o que Ele já te deu. Então, a vida de Jeremias me anima. Me traz disposição para continuar passando por aflições, dando ao Senhor a honra de ser um vaso escolhido para o fluir da sua glória. Nessa noite, Deus toca a sua mente e te tira do lugar do teu aprisionamento, para você viver o que Ele escreveu para a tua vida. Você pode dizer amém? Oh, aleluia!
Ao Senhor dos exércitos seja a honra, seja a glória para todo sempre, irmãos, através da sua vida. Eu decidi continuar, porque Deus se importa comigo. Será que o que você está passando é porque Deus não se importa? Eu decido continuar avançando, porque Deus se importa comigo. Você precisa continuar avançando, porque Deus se importa com você. Ele está te dando tempo de você fazer algo, para quando chegar diante dele, você apresentar as suas mãos e falar: está aqui, Senhor, o que eu fiz para a tua glória. Deus está nos dando oportunidade. Nós estamos sobrevivendo às crises, para que possamos ser um canal de Deus nessa terra. A minha esperança está baseada na palavra de Deus. É ela quem me vivifica. E a você também. A minha esperança está baseada na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem me justifica. Lamentações 3, o versículo 24. Jeremias diz assim. Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Jeremias diz assim: digo a mim mesmo. Jeremias conversando com ele. Aleluias. Esse versículo encheu o meu espírito hoje. Você pode falar para você mesmo. Você pode ler? Digo a mim, a minha porção é o Senhor. Você pode conversar com você mesmo? Olha para Deus e diz para Ele: Senhor, Tu és a minha porção. Portanto, eu quero continuar. Eu colocarei no Senhor a minha esperança, porque Tu és a minha porção. Tu és o que me permitiu viver mais um dia. Para de ficar se alimentando de coisas ruins. Olha para Deus e converse com Ele. Jeremias conversava com Deus e trazia a existência à sua vida. Ser profeta na vida do outro somente não é para isso que Deus nos chamou. Para profetizar somente a outras pessoas. Deus nos chamou para sermos profetas, até para a nossa própria vida. Se você não toma a palavra de Deus para a tua vida, o que adianta ministrar a outros, se você não traz a existência primeiro sobre o teu espírito? Pare um pouco. Se você se preocupa com essa palavra, só por causa das situações das ovelhas que o Senhor te confiou, Deus te chama nessa noite a um posicionamento. Converse consigo mesmo. Diga para você: a minha porção é o Senhor. Diante da dificuldade que você está enfrentando hoje, olha para você. É o grito do Espírito Santo sobre o teu espírito nessa noite. Converse com Deus. Diz para Ele quem Ele é, o que Ele representa e por que você quer continuar firme, confiando nas suas promessas. A minha porção é o Senhor, portanto, eu esperarei nele. Não tome a sua decisão, pare no lugar que Deus te colocou, espere no Senhor. Diante da dificuldade do povo, Jeremias estava lamentando, e ele começou a conversar com Deus. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Versículo 24, ele vem falando: a minha porção é o Senhor. Aleluias. Quando Jeremias proclamou essa verdade, o cenário à sua volta, irmãos, o cenário que cercava em volta de Jeremias
era algo terrível. Não estava sendo fácil viver para Deus, ser um profeta naqueles dias. E Jeremias declarou: a minha porção é o Senhor. Não está sendo fácil para você? Eu acho que não é a primeira e nem a última coisa que você deve fazer, abandonar o seu chamado. Mas infelizmente, por falta de maturidade, quando as coisas apertam, muitos abandonam a unção que foi derramada sobre sua vida e tomam decisões próprias. Essa não deve ser a primeira nem a sua última decisão. A sua decisão deve ser chamar à existência o que te pode dar esperança. A sua decisão é olhar para Deus e declarar quem Ele é, quem é você nele. O que Ele já fez na sua vida, o que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Essa deve ser a sua decisão. Em o nome de Jesus eu declaro nessa noite que o Espírito de Deus veio para renovar a tua esperança dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus veio nessa noite para que você saiba que Ele se importa com a unção que está sobre a sua vida. Se você não dá importância, Deus nessa noite te diz: eu me importo com o que eu derramei sobre a sua vida. E eu tenho visto as suas escolhas. Profeta ministra desse jeito, né? Eu tenho visto as suas escolhas. O que é que você tem escolhido? Parar no meio do caminho? Justificando-se pelo erro do outro? Ou você tem decidido avançar porque Deus se importa com você? Se você ainda não decidiu avançar, nessa noite eu declaro: Deus se importa com você. E nós já cantamos aqui hoje. Eu sei que você cantou: usa-me, usa-me, eis aqui a minha vida, usa-me. Cantamos nessa noite. Renovação de propósito, de aliança. Deus está vendo que você está deixando o tempo passar. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes Deus já te levantou? E você continua no mesmo nível de maturidade, de imaturidade. Mas Deus te chama à maturidade no seu chamado, a viver como um homem e uma mulher que já cresceu espiritualmente para viver o que Deus tem para a sua vida. Algo Deus me fala direto agora. Deus está à procura de pessoas que se entreguem. Nós já vivemos um tempo em que o Espírito Santo investiu sobre o nosso espírito, investiu em conhecimento. Eu já citei aqui alguns homens que Deus usou. Estou falando sobre Jeremias, mas ele me fala agora sobre Isaías. Esse é o tempo de você se oferecer. Esse é o tempo de você se oferecer. Isaías não foi chamado. Deus permitiu, Deus abriu a visão espiritual de Isaías e ele viu a glória de Deus. Ele teve um encontro glorioso com o Senhor. Ele viu quem Deus era de verdade. E ele diz assim: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. E Deus veio e tocou com uma brasa sobre os lábios de Isaías. E depois que ele foi purificado, ele se ofereceu. Você conhece essa passagem? Depois que ele foi tocado nos seus lábios, primeiro ele reconheceu que a dificuldade era ele, que a impureza era nele. E Deus diz nessa noite: reconheça onde você tem desobedecido, reconheça onde você paralisou o seu chamado e se apresente, se renda, porque Deus não vai mais atrás de ninguém.
Esse é um tempo em que Deus irá usar as pessoas que estão disponíveis para dizer: eis-me aqui, usa-me. Como cantamos nessa noite. Não está na folha, mas Deus mandou falar agora. Isaías se colocou, ele se rendeu, ele se ofereceu. Deus já nos deu unção, Deus já nos separou desde o ventre. Deus já ministrou sobre você o que você deve fazer para representá-lo nessa terra. Hoje Ele te convida a se entregar. Você vai dizer assim: mas eu já entreguei a minha alma. Deus está dizendo para você se render à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Renda-se à vontade de Deus. Ser quem Deus nos chamou a ser não é para covarde. Se renda. É a oportunidade de Deus para nós. Se apresente diante de Deus. Não pense que Ele vá te puxar mais pelas mãos, porque Ele já trabalhou a vida de muitos aqui. Já ungiu, já separou. E agora Ele diz: se apresente. Se apresente. Esqueça quem está atrapalhando a sua caminhada. Em um nome de Jesus, fixa o seu olhar no Senhor que te chamou e renove a sua aliança com Ele e prossiga. Se apresente, independente do que possa acontecer. Vão falar mal de você, vão fazer teu coração doer. Se apresente, diz o Senhor. O que você está passando, Deus tem um propósito. Deus não te colocou no cativeiro, Ele não deixou que você fosse jogado no poço. Tantas coisas Deus tem te livrado ainda. Mas os tempos são difíceis. Vai apertar mais para os escolhidos. Não será fácil entrar no céu. O caminho continua sendo estreito e nós estamos querendo facilitar as coisas. Jeremias, como profeta na sua geração, ele falava o que Deus determinava. Hoje nós precisamos nos apresentar para não mudarmos nenhuma vírgula por causa daquilo que estão falando a respeito do nosso chamado. Todos nós, como filhos de Deus, um dia iremos nos apresentar diante dEle. E hoje Ele nos dá a oportunidade de nos apresentarmos diante do seu altar para dizer: eis-me aqui, usa-me. Com um coração quebrantado e contrito, se arrependendo como Isaías fez. Não se achando alguém, mas reconhecendo quem somos. Eis-me aqui, usa-me. Oh Senhor, vou continuar mais um pouquinho. Jeremias 29, versículo 11 ao 14. Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Diz assim: eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Há um contexto aqui, irmãos, por trás desses versos. Todo esse capítulo trata-se de uma carta escrita pelo profeta Jeremias. Quando o povo estava aprisionado, Jeremias estava
em Jerusalém. Jeremias estava em Jerusalém. E ele escreve uma carta para os anciões, sacerdotes e profeta. Esse texto que eu acabei de ler, Jeremias escreveu na carta para os anciões. Para os sacerdotes e para os profetas. O povo estava cativo porque eles haviam pecado contra Deus. Vocês conhecem a palavra. O povo foi levado para o cativeiro porque eles haviam pecado contra Deus. E nessa noite, a carta de Deus para sacerdotes, profetas e anciãos é esta: eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre você. Esse texto não foi citado, essa carta não foi escrita por Jeremias no momento em que o povo estava bem. O povo estava pagando pelos seus pecados no cativeiro. E Jeremias vem dizendo, na carta que Deus mandou escrever: sou eu quem sei os pensamentos que tenho sobre você. O que Deus está querendo dizer com tudo isso, irmãos, dentro dessa carta que Jeremias escreveu? Deus está querendo dizer: é a minha vontade, é o meu desejo ao teu respeito que irá prevalecer. É a minha vontade, porque eu é que sei o que eu escrevi sobre você. Os meus pensamentos sobre você é de paz. Você está sofrendo porque está me desobedecendo. Você está sofrendo hoje algum tipo de acusação porque eu estou permitindo. Você pode não estar desobedecendo, mas Deus está permitindo você passar pelo que você está passando hoje. Porque nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Você vai dizer assim: mas eu não estou desobedecendo. Mas Deus quer injetar maturidade, um pouco mais, para te confiar responsabilidades maiores. Tem que ter disposição, irmãos. Tem que ter disposição. Você precisa ter a disposição para continuar com um coração sincero. Você precisa ter disposição para continuar com o seu espírito rendido diante da vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Por mais que Deus desejasse, ou que Jeremias clamasse, para que o povo saísse do cativeiro, Deus manda Jeremias escrever e dizer ao povo: sou eu quem vou decidir. Sou eu quem decido o que vai acontecer na tua vida. O que vai acontecer já está escrito. Eu não te chamei para você escrever a sua história. A tua história já foi escrita por Deus. A você eu dou a oportunidade de vivê-la. Decida se você quer viver o que Deus escreveu para a sua vida, ou se você quer viver a sua vontade. É tempo de decisão. Deus só não quer que nós sejamos cristãos para limpar a cadeira. Está difícil cumprir o que Deus te entregou? Olhe para Ele. Por mais que você deseja que Deus responda o teu clamor, Ele tem a resposta certa. Igreja, olha para frente. Diz comigo: Deus se importa. Mais forte. Deus se importa. Ele se importa com você. E nessa noite, eu venho como profeta, estendo as mãos com a unção do Espírito Santo, para que ela alcance a tua mente, o teu espírito nessa noite. E você se levante sabendo que Deus se importa com quem você é, com quem Ele te transformou e com quem Ele quer te transformar ainda. Seja tocado. Deixa Deus te tocar.
Deixa Deus te levantar. Para de criancice. Jeremias não ficou como menino a vida inteira. Ele passou a ser um homem responsável. Ele se entrelaçou com Deus e com seu chamado. Jeremias não vivia mais para si mesmo. Não tinha como. Esse é o tempo que Deus está nos chamando para nos entrelaçarmos com o que Ele nos escolheu para fazer. Ai, mas eu estou quase morrendo, Senhor. Vivendo ou morrendo, você é do Senhor. Deus, meu coração não está aguentando. Você está aliançado com o seu chamado. Na hora certa, o fôlego de vida gerado pelo Espírito Santo virá sobre o teu espírito. Posicionamento, igreja. Hoje nós estamos fazendo muito a nossa vontade. E Deus nos chama a viver a vontade dEle. E está nos dando a oportunidade nessa noite. Anciãos, sacerdotes e profetas. Aconteça o que acontecer, saiba que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus não confia coisas grandes a meninos. Porque meninos chegam lá na frente e vão abandonar a fé. Deus te trabalha na sua caminhada. Vai doer o tratamento de Deus. Na hora que estiver doendo, não volte atrás. Não pare no meio do caminho. Na hora que vier a dor, continue avançando. Sabe por que o Evangelho chegou até você? Sabe por que você foi escolhido para viver a vontade de Deus? Porque houve homens e mulheres que pagaram o preço. A igreja que Jesus vai buscar tem um preço para pagar nos últimos dias. Nós precisamos deixar o Espírito Santo adornar a noiva. Amém? Nós precisamos deixar o Espírito Santo adornar a noiva. Nós precisamos deixar o Espírito Santo purificar os dons que Ele nos entregou. Nós precisamos deixar o Espírito Santo purificar o nível de unção que Ele já derramou sobre nós. Oh, irmãos, não podemos perder tempo. Não temos tempo a perder. Você pode pensar assim, mas eu não estou cometendo esse tipo de pecado. Mas se você está fugindo do teu chamado, você está entristecendo o coração de Deus e deixando de ser usado como um canal para que Ele possa ser conhecido. Isso é grave. Isso é uma falta grave. Porque quanto mais Deus nos unge, quanto mais conhecimento nós recebemos de Deus, a Bíblia diz que mais nos será cobrado. Não é minha palavra. O povo pensa assim, a Lúcia ministra forte. É a palavra de Deus que é forte. Quanto mais nós recebemos de Deus, quanto mais tempo você está no caminho do Senhor, recebendo instruções, e vai para ministração de terça, domingo, e é ministrado na sua casa, através do seu devocional. Quanto mais Deus investe sobre o teu espírito, mais condições Ele tem de te cobrar, porque você já conhece a verdade. Imagina os profetas, os anciãos. Quanto mais Deus derrama unção sobre você, mais Ele irá te cobrar. Esses dias eu falei assim, Senhor, eu não quero orar te pedindo, dai-me mais, dai-me mais. Eu falei, Deus, eu quero orar te pedindo, me ajuda a caminhar dentro do que eu já recebi. E se eu estiver cumprindo o meu chamado dentro daquilo que o Senhor já me confiou, aí o Senhor pode acrescentar algo além no meu chamado.
Mas se o que eu recebi me paralisou, eu não quero te pedir, dai-me mais. E armazenar no celeiro para estragar as sementes. Não deixe a semente que Deus te confiou estragar no celeiro. Há muitas maneiras de você ser usado por Deus. Para de pedir mais unção. Para de pedir mais revelação. Se você não quer se entregar. Se você não quer se render. Para de pedir mais. Deus fala comigo. Deus já falou com você. O que você precisa fazer. Veio direto agora. O que você precisa fazer, Deus já falou com você. Eu te desafio a se levantar daí agora e dizer que Deus não falou com você. Eu te desafio pelo Espírito Santo. Porque Ele me falou que o que você precisa para se mover na unção do Espírito, Ele já falou com você. É Ele que falou. Não sou eu que estou falando. O que você precisa para ser uma testemunha viva de quem Deus é, através do que Ele já fez na sua vida, Ele já te falou. Aleluia. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Eu quero encerrar essa ministração com uma declaração. Romanos capítulo 8, versículo 38 e o 39. Pode colocar aí na tela. Romanos capítulo 8, versículo 38 e o 39. Antes de declararmos, irmãos, você precisa decidir o que você quer fazer da sua vida. Ao sair daqui hoje, separe um cantinho e converse com Deus. Traga a sua memória que possa te dar esperança dentro daquilo que Deus já te confiou. Fala para Deus quem Ele é para você. Encha a tua mente de tudo que é puro, do que é agradável, do que é perfeito. E para de pensar negativo sobre quem você é. Hugo, põe-te de pé. Me ouviu? Que o Espírito Santo te toque. Porque nessa noite eu retiro do teu coração todas as flechas negativas que tem te paralisado. Todo pensamento pequeno que te paralisa por pouco. Eu ministro libertação sobre você. Seja liberto do negativo e entre no positivo do que Deus escreveu para você viver. Seja pelo Senhor tocado, reavivado, para crescer em conhecimento e graça de Cristo Jesus. Libero sobre sua vida, Hugo, nessa noite, uma unção de entendimento. Pastor Rostande, toca a mente do Hugo lá atrás. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Aleluias. Aleluias. Te tocamos nessa noite. As mãos de Deus te tocam, liberando essa mente para não voltar atrás, trazendo o controle necessário. Oh Deus, vem, toma o teu lugar na vida do Hugo e ministra a libertação sobre ele, para que ele possa avançar dentro daquilo que Deus o escolheu para fazer nesta terra. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Oh Senhor, vem sobre nós. Toma o teu lugar. Quero encerrar, irmãos, dizendo a você: você não tem vontade própria.
Você não tem vontade própria. Há algo que Deus escreveu para você. E com Deus você não pode medir forças. Acho que meu tempo já acabou. Há muito tempo. Vamos declarar Romanos 8. Você pode ficar de pé? Vamos ler? Preste atenção no que você vai ler. Preste bem atenção no que você está falando. Essa é a palavra de Deus. E ela será lançada nessa noite como um decreto. Vamos? Porque eu leve essa certeza sobre o teu espírito. Eu estou bem certo. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei a quem eu sirvo. E nessa noite eu declaro, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. A partir de hoje você vai parar de colocar a culpa no demônio. Para de colocar culpa no demônio. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Pensa no irmão. Nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus que está no apóstolo Dirley. Que está em Cristo Jesus. É por Ele que você está aqui. É a Ele que você serve. É a Ele que você adora. É a Ele que você se rende. É Ele quem te chama. É Ele quem te ungiu. É Ele que tem pensamentos de paz sobre você. Então vamos terminar dando a Ele adoração com palmas. Pode vir quem vai encerrar. Aleluia!